Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Gravei um vídeo pra vocês que eu acabei publicando aí entre o dia 31 de março e o dia 1º de abril, por conta da necessidade ali de gravar, editar, renderizar e publicar pra vocês. Não saiu na data que eu gostaria, porque no dia 31 de março eu queria ter gravado um vídeo para falar sobre a farsa na história do Brasil envolvendo os militares. E para falar sobre isso eu tinha que fazer algum tipo de introdução, falando para vocês sobre a questão das próprias facções poderosas que atuam ali no submundo dos governos de cada país. Digamos que os governos não são aquilo que aparentam ser. Não é toda aquela democracia linda e legítima, toda aquela liberdade de escolha. Os rumos do país não são ditados por uma agenda de um presidente eleito pela massa ou o voto da maioria. Não temos senadores legítimos defendendo os interesses da nação junto com os deputados, editando leis pra gente. Não temos nada disso. É tudo um monte de farsa. E isso começa lá atrás na história do Brasil. Então eu vi que muita gente no dia 31 de março estava comemorando, e eu acho que isso de um conteúdo intelectual tão limitado, cara, tão absurdo, tão bizarro, comemorar o golpe de 64 aqui no Brasil, por tudo que teve como consequência ali na ditadura, contra a massa, contra o Brasil. Eu acho que o cara que faz isso, o cara que trata um golpe de Estado, um golpe militar, como foi o de 64, e faz como se fosse uma homenagem a tudo que aconteceu, as torturas, as execuções, as perseguições, o atraso em que o Brasil viveu nesses anos. E o cara vem aqui, não, vamos falar do 31 de março. Eu acho que eu tenho que começar dizendo para vocês que até o 31 de março, a data 31 de março é uma farsa. Vai além da conspiração que promoveu o golpe de Estado, vai além disso. O 31 de março não existe, cara, eles criaram artificialmente. Se eles são capazes de criar o movimento e forjar uma data para enganar o povo, então, cara, acho que você tem que pensar que tudo é possível nesse mundo de conspirações, nesse mundo de farsa deles. Na verdade, o golpe de Estado de 64 aconteceu entre o dia 1º de abril e o dia 2. Que é quando eles concluem efetivamente o golpe, assumindo o comando do país. Com uma junta militar e tudo que a gente sabe que aconteceu em 64. Caramba, deixa eu me controlar aqui. Mas é basicamente isso. Até isso, cara, até as datas eles enganaram a massa, a história. Mas como eles ficaram tanto tempo no poder, eles puderam escrever a história. Então eles achavam que ia pegar mal falar que o golpe de 64 era um golpe. Então eles chamam de Revolução Gloriosa. Como em outras situações no Brasil, que eles falaram que os golpes não eram golpes. Era uma revolução cívico-militar, como aconteceu no passado, na fundação da República. Ou era um programa de autopreservação do Brasil diante de uma ameaça comunista, como o golpe do Estado Novo, com Getúlio Vargas. É tudo muito complicado. Vale a pena a gente, às vezes, explicar ou apontar alguns detalhes para você ver o sentido, para você entender a farsa. Às vezes eu vejo alguns comentários de inscritos aí dizendo: ah, Cidadão X, você fala e não diz nada. Cara, às vezes é difícil vir aqui e falar, por quê? A verdade é muito complexa, exige atenção, exige tempo, dedicação. A mentira já não, cara. A mentira você pode falar com uma frase aqui, uma lacração qualquer, criar uma polêmica em torno de uma afirmação falsa, fundamentada em fatos que não existem. Então é simples mentir para vocês. Já para falar a verdade é muito mais difícil, muito mais complicado, porque exige mais de quem fala a verdade. Por isso que a maioria da massa prefere as mentiras, porque exige menos delas. Então, eu vou acreditar nessa mentira aqui que é mais simples. Olha o que eu estou falando da história do Brasil. Eu quero dizer para vocês que a história do Brasil é uma farsa. Muito por conta da atuação da facção do Estado Profundo brasileiro, chamada facção militar. Eu sei, talvez você tenha entendido pelo último vídeo, que os países têm uma espécie de
submundo do poder. Eles têm um governo oculto, cada país tem o seu. E nesse governo oculto a gente pode dividir em várias facções, em disputas ali pelo poder. Pode ser uma facção composta só por membros da elite, o pessoal que tem dinheiro e muito poder, mas prefere não se expor. Pode ser uma facção que já foi poderosa na maioria dos países da história da humanidade, que é a facção religiosa, que no passado tinha muita influência da Igreja Católica, e hoje você vê que muitos evangélicos avançam dentro dessa facção para tomar o controle da facção e do poder. A gente pode citar, por exemplo, uma facção de funcionários públicos, que controlam os governos. Na França isso é muito evidente. É fato histórico isso na França, desde a Revolução Francesa. A gente pode apontar facções tradicionais do poder, como o envolvimento de algumas entidades secretas, alguns grupos ocultos. Muita gente fala da maçonaria, mas vai muito mais além disso. A gente tem também outras facções. Aqui no Brasil a gente tem uma facção interessante de se observar, que acaba se misturando ali a facção da elite, ou a facção militar, ou a facção política, que é o agronegócio, que é muito poderoso no Brasil. Então é uma facção específica, poderosa aqui no Brasil. A facção política que eu acabei de citar, no Brasil hoje, muito envolvida no comando da nação, é uma facção que atua no submundo, cara. Eles decidem quem vão ser os escolhidos pelo povo. Eles te dão a liberdade de escolher entre as alternativas que eles colocam como candidatos. E eu queria muito falar sobre a facção militar, porque no Brasil é histórico a atuação deles nos bastidores do poder. Não quero falar desde 1500 ou de antes, quando o Brasil foi descoberto. Eu gostaria de falar, por exemplo, da fundação da República, que é quando eu acho que a facção militar, composta ali por uma elite de militares brasileiros, muito poderosa, pois concentrou esse poder com os tempos e as suas manobras e ações, e ainda detém o uso quase que exclusivo da força, das armas. E isso dá uma vantagem deles sobre outras facções que realmente é de se considerar. Então eles se autopreservam como facção poderosa, nunca é tirada do jogo, e também coagem, intimidam outras facções por conta das armas. Eles comandam as forças militares dos países. Tem muito orçamento, tem muito poder nas mãos. Mas se você parar para pensar que na fundação da República do Brasil, ali quando a gente encerrou a monarquia, que uma facção militar ajudou a encerrar a monarquia para impor uma república, e essa república nada mais era que uma farsa, para que uma nova elite dominasse o país, sem a presença efetiva da realeza. Isso fazia parte de uma agenda até maior e externa, a substituição, a transformação dos regimes, para permitir que novas pessoas chegassem ao poder. E você vai ver que os militares atuaram muito, desde a fundação da República do Brasil. Então, em 1889, há mais de 100 anos atrás, findou-se a monarquia no país, uma elite que sempre atuou no comando das nações, mas que já estava em decadência, por conta dos seus mecanismos de autopreservação, como facção de poder, que impedia que outras facções chegassem ao topo, e isso criou muita desavença, muita disputa, muitos ciúmes de outras facções, de outras pessoas poderosas, que acabavam sendo restringidas do acesso total ao poder, apesar de terem dinheiro, terem armas, terem recursos para governar, e preservar ali, respeitar os seus interesses, implantar as suas agendas, mas a monarquia se preservava muito, com, por exemplo, essa coisa de transmissão hierárquica de poder dentro da hereditariedade. Então, só poderia ser rei um príncipe. E era muito restrito isso. E tinha gente interessada em participar dessa festa, em governar, mas não tinha o sangue azul. Não nasceu príncipe, não nasceu princesa, então nunca seria um rei. Então vamos mudar o regime. A ideia deles basicamente foi essa. Vamos substituir esse regime, derrubem as monarquias, e financiaram várias revoluções para derrubar as monarquias e instaurar novos modelos de governo que seriam mais acessíveis para eles chegarem ao poder. A democracia que a gente vive hoje é só uma fase dessa agenda de substituição de regimes de comando, de regimes de governo. Mas aqui no Brasil a gente tem o fim da monarquia, no que eles chamam de fundação da República.
como que eu posso falar assim de maneira resumida, além de todos os detalhes, principalmente aqueles ocultos da maioria, né, sem tomar muito seu tempo, né? Basta vocês entenderem, né, ou observarem através de fatos que vocês mesmos podem pesquisar, que ali durante a monarquia ela distribuía cargos dentro, né, do governo do país, de acordo com seus interesses, para preservar ali, né, os seus compromissos, preservar o seu poder. Então muitos desses cargos, como acontece hoje em dia também, não é diferente na monarquia, não foi diferente na ditadura e não vai ser diferente na próxima fase dos governos privados, né? É sempre assim, distribuição de cargos. Você dá uma parcela de poder para pessoas, né, para cumprirem missões ou cumprirem, né, compromissos, tratos, né, serem leais a você na sustentação da sua estrutura de poder. Então a monarquia distribuía, por exemplo, cargos, né, para o eixo militar aqui no Brasil, de acordo com seus interesses. Então tinha uma alta patente, desde aquela época sempre teve essa alta patente comandando, né, os generais, ou um major, ou um duque, sei lá como era, né, o título da época, né, eles ganhavam cargos dentro do governo, como eu disse, uma parcela de poder importante, interessante, principalmente financeiramente para eles, e em troca eles cediam a lealdade deles e de todos os seus comandados, né, à realeza. Ocorre que aqui no Brasil foi surgindo uma classe de militares de patente, digamos que intermediária, já que a alta patente também usava até o método da monarquia para se autopreservar, né, onde um filho de um general iria se tornar um general no futuro, né, e um soldado raso aqui possivelmente nunca atingiria uma patente desse nível, nunca seria realmente da cúpula, da elite militar. Então tinha uma proteção entre eles, para que ficasse preservado o poder só entre eles. E um grupo de oficiais, né, como eu disse, de patentes intermediárias, né, que estavam acima da massa dos militares, mas ficavam sempre abaixo, né, dessa elite que se protegia junto à monarquia, que é o esquema deles lá. E eles estavam insatisfeitos, né, em como a monarquia distribuía os cargos só para a elite. Esse grupo de oficiais de patente, né, patentes intermediárias, né, era composto por oficiais acadêmicos. Muitos deles tinham, né, todo o processo de formação em escolas militares, que é critério essencial para participar do esquema, da cúpula deles. E além disso, eles também tinham acesso a uma formação acadêmica diferenciada, né, como por exemplo direito ou engenharia. Isso colocava eles num grupo seleto de pessoas que se consideravam, e tecnicamente eram sim para a época, superiores intelectualmente à maioria dos outros com quem eles conviviam. Certamente, né, um cara com formação em engenharia, né, ou em direito, e eram formações técnicas, né, concentradas no controle do governo, justamente para controlar essa massa intelectual e a partir deles controlar a massa também, né, você vai perceber que eles tinham, né, esse ar de superioridade, só que era limitada, né, por velhos generais e famílias tradicionais que nunca iam sair do poder. Tinham lá os seus cargos, tinham essa parcela de poder importante, de influência e de acesso, e esses grupos, ou esse grupo de militares se sentia, né, desprezado. Então qual que é a ideia deles? Pô, vamos mudar esse regime. Né, isso aí não tá certo. Esse negócio dessa monarquia aí, esses velhos aí, né, trocando poder entre eles lá, e fica muito restrito. A gente que é tão importante, a gente é tão superior intelectualmente, por que a gente não pode participar da festa? Por que não pode participar da suruba do poder da? Vamos fazer um movimento, né, como era normal, já era parte de uma agenda, né, bem mais complexa e externa que acontecia no mundo inteiro. Vamos fazer um movimento revolucionário. Na verdade não era um movimento revolucionário. Eles queriam só impor algumas mudanças dentro desse esquema de distribuição de poder, de distribuição de cargo para os militares. Eles se achavam mais importantes, inclusive que velhos generais, se achavam mais importantes, é lógico, do que a maioria das pessoas comuns. Então eles queriam participar, né, mas eram restritos, não tinham acesso ilimitado como outros tinham, um acesso garantido como outros tinham. Eles tinham uma certa limitação, né, de caminhada dentro da estrutura. Então vamos fazer toda uma bagunça, toda uma manobra, um protesto contra a monarquia para forçar essa mudança, né, na distribuição desses cargos. A gente quer participar também. E ocorre que esse movimento que, né, foi direcionado ali por essa cúpula militar intelectual intermediária, né, eles obtiveram mais êxito do que eles esperavam, do que eles haviam planejado. Então eles pressionaram a sede do governo, né, com
a imposição ali, a chantagem do uso de armas, né, mas o próprio governo ali, que sustentava a monarquia, né, não quis mais, né, entrar em conflito. Né? Para eles não era mais interessante. Uma mudança naquele momento, que já era uma imposição externa, seria interessante, seria melhor para eles. Não iam perder as vantagens, talvez até conseguissem mais, só iam ter que dividir o poder com algumas pessoas, né, que derrubassem, ajudassem, né, no esquema deles de derrubar a monarquia. Porque todo aquele poder concentrado na monarquia ia poder ser dividido entre eles. Então muitos militares e muitos políticos da época, muita gente poderosa, porque, né, os políticos da época eram as pessoas que tinham dinheiro, não é diferente de hoje, né? Mas muitos deles viram que era interessante. Vamos derrubar a monarquia, pô. Porque a gente pega o poder da realeza, ali da família real, e divide entre a gente. Mas a gente não pode fazer isso diretamente, porque se der ruim, o rei pode vir cortar nossas cabeças. Vamos deixar os militares tomarem. Não eram tão poderosos como eram hoje. Estavam em posições-chave para controlar ali, né, o poder das armas, para controlar a massa. Basicamente, os militares eram para isso. Mas eles perceberam que poderiam usar esses rebeldes de patentes intermediárias, esses oficiais rebelados, para derrubar a monarquia. Então eles conseguem, esses rebeldes militares que queriam só participar da festa do poder, derrubam o governo muito facilmente. Tanto que eles nem estavam preparados ou organizados para assumir o comando do país. Isso tudo é fato, cara. Sabe? Tem lá os termos corretos como são usados, aqui se referem a esse grupo de rebeldes militares. Você vai observar que no dia da tomada do poder, né, onde tem lá o que eles chamam de Revolução Cívico-Militar. Isso aí é um outro nome para golpe de Estado, para golpe militar. Quando eles falam cívico, né, é para dar impressão para a massa, né, de que há uma participação, né, um apoio incondicional do povo, da massa. O que não há. Porque se tiver o apoio da massa, passa um tom, né, uma imagem de legitimidade. O que não havia. Não há legitimidade em um golpe de Estado. É só uma briga de facções de poder. São os grupos determinados que têm muito poder que querem ter mais. E para isso, às vezes, tem que passar por cima de outro grupo. O povo é só massa de manobra, como sempre foi na história desse país. Então, em 1889, né, esse grupo de rebeldes militares fez o serviço sujo de derrubar a monarquia. Tanto que é observado que, na época, né, as linhas de defesa, né, do próprio governo eram muito superiores aos rebeldes, aos militares rebelados. Eles tinham uma estrutura muito mais bem montada. É mais fácil se defender do que atacar. E havia até uma desproporcionalidade de forças. Os rebeldes não estavam tão, né, organizados assim. Como eu disse, eles queriam fazer um protesto para ter mais poder. De repente virou uma revolução, de repente virou um golpe de Estado. Muita gente da baixa patente, digamos assim, militares, do fundo do poço ali, os praças, estavam insatisfeitos com o governo. É lógico, sempre vão estar. São desprezados pela elite, são desprezados, né, pelo Estado, pelo governo. Eles recebem lá uma moedinha, né, para cumprir missões para o governo, para fazer a segurança do poder. É para isso que serve, né, a ralé militar. O soldado raso, o recruta, né, o sargento, toda a estrutura montada ali abaixo desses oficiais e muito abaixo da elite, lá dos generais, né, é composta desse tipo de gente desprezada, que é usada. Como se fossem escravos a serviço do poder. E eles estavam insatisfeitos, lógico, eles viram uma oportunidade, é fácil seduzir a massa, né, oferecendo, né, promessas, oferecendo, né, oportunidades de crescimento, de sair da miséria, por exemplo, que muitas vezes foi imposta pelo próprio governo, pelos mesmos que às vezes oferecem uma alternativa de saída, acontece muito da democracia, né, então é fácil seduzir. E esses militares de baixa patente entenderam que pode, a gente dá, né, um apoio, né, para essa revolução, né, para esse golpe de Estado, e talvez a gente vai ter alguma coisa em troca, uma melhoria nos salários, uma melhoria nas condições de subsistência ali, né, dentro do cargo militar, ou na questão social, econômica, né, para sua família, uma sustentação melhor, um aumento de salário, né, que como sempre foi miséria aqui no país, é a forma de controlar, deixar o povo vulnerável e dependente do governo. E aí esses militares de baixa patente aderiram ao movimento dos oficiais rebeldes. Então já diminui a força do governo, né, nas suas linhas de defesa. Mas ainda assim eles eram superiores, eles tinham mais estrutura, estavam melhor amparados para se defender. Eis que de repente, coincidentemente, não surge
né, grandes heróis militares para servirem de oposição, de resistência aos rebeldes. Não, ninguém quis resistir aos rebeldes. Então, o que era só um movimento de protesto, né, para buscar algum tipo de reconhecimento, algum tipo de recompensa, provavelmente um cargo ou um aumento de salário, virou, né, uma derrubada da monarquia no país. Foi um golpe militar, cara. Não houve, né, revolução cívico-militar. Os militares atendendo às necessidades do povo. Né, o que a gente tinha de cívico, né, eu já falei para vocês, é para legitimar, né, o crime deles, como não sendo crime, por exemplo, né, e simulando esse apoio popular, e é o povo que está querendo, o poder é do povo. Né? O que a gente tinha de cívico, que tinha poder de barganha, poder de influência, né, era uma elite. E essa sim, né, estava interessada no golpe de Estado para chegar mais próximo do poder. Sem o rei, sem a rainha, qualquer filho, né, de um grande empresário aí, ou de um general, podia ser presidente. Percebeu o esquema? Então, cara, não tem cívico-militar. Foi um golpe de Estado militar, foi uma conspiração, né, foi um protesto, que se tornou uma conspiração, porque muita gente se envolveu, vendo a oportunidade, né, e virou um golpe militar. Ou seja, a partir de 1889, a gente tem, né, a criação ali, ou pelo menos, né, o fortalecimento como facção importante de poder no país, né, da facção militar. Eles passaram a concentrar muito poder. Não deveriam mais ser submissos ao governo. O governo, na visão deles, deveria ser submisso a esses militares. Agora sim eles tinham poder e tinham as armas. Antes eles só tinham as armas. E quem detinha o controle das tropas estava lá com seus compromissos, né, com os poderosos da realeza. Já não existia mais a realeza. Qualquer general poderia governar o país. Lógico que depende da aceitação de outras facções, né, para se estabilizar no comando, por exemplo, a facção da elite, né, que era muito importante aqui no Brasil. Né? Os antigos senhores de terra, que depois vieram a ser senhores de escravos, né, e hoje são considerados, né, os reis do agronegócio, né, é essa elite. E muitos outros membros de outras facções participam também dessa facção do agronegócio. Mas isso aí é, né, para outra situação, para outro evento, para outro vídeo. Né? Mas percebe que em 1889 já foi parte de um golpe? Então já foi uma farsa. Não existe essa história, né, no Brasil de que passamos por uma revolução popular, legítima, para construir uma história, para forjar uma história real para o povo. Né, de criar até um sentimento patriótico. Não, eles forjaram artificialmente até o sentimento patriótico para forçar um apoio popular ao governo. Tudo que você faz em nome do governo, o povo praticamente é obrigado a apoiar, né, por esse compromisso, essa obrigação patriótica. Não é assim que funciona? Forjaram isso, né, artificialmente ali com heróis nacionais criados artificialmente também. Né, um Ayrton Senna, uma seleção brasileira de futebol. Basicamente é isso, cara. A gente não tem um senso patriótico legítimo como foi criado, né, em outros países. Que garante um desenvolvimento, que garante um posicionamento ideológico, né, um sentimento de compromisso, né, com a sua nação verdadeiro. É tudo farsa nesse país, cara. É tudo mentira. A Revolução Cívico-Militar, que decretou o fim da monarquia, né, e a nova república do país, né, ou velha república, depende das datas ou de hoje, quando você vê, né, tudo isso foi farsa, cara. Não houve. Foi um golpe de Estado, de militares rebeldes que queriam mais poder. Simples assim. Vou falar aqui no outro vídeo, que já me estendi muito nesse, sobre, né, talvez o Estado Novo, né, e também o 31 de março, que seria interessante para vocês. Já volto já.